Boa tarde. Estou aqui para vos dar um pequeno vídeo sobre a intenção ética e a norma moral. Vou compartilhar a tela e queria que vocês pudessem acompanhar o que é a intenção ética e a norma moral. Ora, nós admitimos que todas as nossas ações são causadas por intenções. E para conhecer as nossas ações, é preciso compreender a intenção que conduziu um agente a praticar essa ação. E isso permite-nos saber qual é o objetivo que o agente quis atingir e as motivações que o levaram a tal. Imaginemos que uma pessoa decide usar algum do seu tempo livre para ações de voluntariado social. Este comportamento explica-se se conhecermos as suas intenções. Na origem da sua decisão está o desejo de ser útil a quem precisar de ajuda. Além disso, essa pessoa pode pensar, dado o tempo livre que tem, ajudar não é apenas uma opção, é uma obrigação moral e as suas intenções dão-nos as razões que o levam a agir de tal maneira. A maneira de distinguir uma ação com valor moral de uma ação que não tem valor moral implica saber com que intenção foi praticada. Se, por exemplo, uma pessoa ajudou outra para ser recompensada, a sua ação não tem valor moral porque foi motivada por motivos de ordem pessoal. Ora, de acordo com Aristóteles, todas as pessoas valorizam e procuram a felicidade. Porém, esse desejo ainda não é tudo, pois podemos procurar a felicidade sem nos preocuparmos com os efeitos que as nossas ações possam ter no bem-estar dos outros. E podemos desejá-lo pensando que os interesses dos outros são importantes e devem ser tidos em consideração. Estas duas formas diferentes de encarar a felicidade parecem ter implicações morais com significado diferente. O senso comum diz-nos que uma ação motivada pelo interesse pessoal apenas não tem qualquer valor moral. É na intenção que distingue se a intenção ética é ética ou não. Ou seja, se ela é praticada por puro interesse pessoal ou se ela é praticada para ajudar os outros. Há pessoas que agem por puro desinteresse e dedicam a sua vida a causas como Martin Luther King, por exemplo, ou Nelson Mandela, que lutaram contra o racismo e deram a sua vida por isso. Lembro-me também da rapariga Malala, que se tem dado a cara por lutas contra os talibãs e contra a opressão que o islamismo tem feito sobre as mulheres e sobre as crianças. É por isso que faz sentido falar de egoísmo e de altruísmo, e agora vamos ver essa questão. O filósofo inglês Thomas Hobbes tentou enfrentar esta dificuldade dependendo da ideia de que por trás dos comportamentos na sua aparência altruístas há sempre uma motivação egoísta que é mais profunda e que os explica. A verdadeira motivação que leva alguém a dedicar-se a tarefas sociais e voluntárias é a enorme satisfação que causa receber os elogios e os agradecimentos das outras pessoas ou, em alternativa, livrar-se de um sentimento de culpa que desagrada pelo facto de possuir uma vida de abundância enquanto outros vivem na pobreza. Um herói, por exemplo, pode ser alguém com uma grande necessidade de protagonismo. De facto, os motivos profundos que orientam as nossas ações não têm que ser conscientes. Até os sentimentos morais são apreciados como a compaixão, a abnegação ou a solidariedade, podem receber uma nova interpretação de modo a serem conciliados com o egoísmo psicológico. No entanto, isto é contraditório. Não deveriam os egoístas serem diferentes à sorte dos outros? Sendo assim, porque é que eles sentem prazer em ajudar os outros? O exemplo de Lincoln, vamos ver este exemplo que é muito interessante. Lincoln era um defensor do egoísmo psicológico, defendeu que apenas o egoísmo nos leva a praticar o bem, pela procura de satisfação que as boas ações nos proporcionam. E de acordo com uma notícia, um dia ele estava a viajar e dizia precisamente ao seu companheiro de viagem, quando atravessava uma ponte sobre uma zona pantanosa, dizia que os homens eram levados pelo egoísmo a fazer o bem. Ora, ao atravessar a ponte, ouviram uma porca que fazia ruídos horríveis porque as suas crias tinham entrado no lodo e estavam em risco de ser afogados. Lincoln rapidamente salta da diligência, corre até à margem e retira os porquinhos da lama, colocando-os novamente na margem.
Quando regressou, o seu companheiro perguntou-lhe: Então, Abe, onde fica o egoísmo neste pequeno episódio? Pela sua saúde, aquilo foi a essência do egoísmo. Não teria tido paz de espírito durante o resto do dia se tivesse deixado a porca em sofrimento por causa dos porquinhos. Aquilo para ter paz de espírito, compreende? Ora, o exemplo de Lincoln o que é que nos mostra? Mostra que a sua ação não é, ao contrário do que se afirma, uma preocupação egoísta. Com a sua atitude acabou por refutar a sua própria teoria do egoísmo. Agiu por compaixão, preocupando-se com o sofrimento da porca. Ora, só uma pessoa altruísta se sente culpada por não ajudar os outros caso possa fazê-lo. Thomas Hobbes, por exemplo, foi um defensor do egoísmo ético e propôs que a nossa obrigação moral consiste em agir em função do interesse moral. Hobbes pensava que temos direitos para conosco, mas não para com os outros. No entanto, nunca defendeu que temos a obrigação de não ajudar os outros. Pelo contrário, devemos fazê-lo sempre que isso seja do nosso interesse, isto é, sempre que possamos retirar daí benefício para nós próprios. Devemos ajudar os outros, não por eles próprios, mas por nós. Esta teoria chama-se egoísmo ético. Ao contrário do egoísmo psicológico, o objetivo não é descrever a natureza humana ou explicar como as pessoas são realmente. O egoísmo ético não diz que os seres humanos são por natureza egoístas. Defende que, ainda que fôssemos naturalmente altruístas, algo em que Hobbes não acredita, teríamos a obrigação de agir egoisticamente. Trata-se de uma teoria normativa, pois o seu objetivo é explicar não como agimos, mas sim como devemos agir. É por isso que ela é normativa. Ora, a teoria de Hobbes é uma forma de egoísmo esclarecido e não um egoísmo primário. Apesar de cada pessoa ter como obrigação moral básica agir em função dos seus interesses, é do interesse de cada uma colaborar com as outras, em particular se essa colaboração permitir que as suas condições de vida beneficiem com isso. O bem-estar social é uma consequência do egoísmo individual. Ora, uma defesa do egoísmo ético é feita por Adam Smith, que era um economista escocês, que quis também demonstrar o egoísmo ético. O seu argumento seria o seguinte: a melhor maneira de promover o bem-estar social é cada um agir unicamente em função dos seus interesses e bem-estar pessoal. Todos têm a obrigação de contribuir para o bem-estar da sociedade. Logo, todos devem preocupar-se unicamente em perseguir o seu interesse pessoal. O argumento é incoerente porque é incoerente, precisamente, defender que a única obrigação moral consiste em promover o seu interesse pessoal com base na premissa de que cada um de nós tem a obrigação de contribuir para o bem-estar social. Justifica-se agir egoisticamente porque daí vai resultar um benefício para a sociedade. Mas promover o bem-estar da sociedade é diferente de promover o nosso próprio bem-estar. E além da promoção do nosso bem-estar, temos a obrigação de promover o bem-estar da sociedade, não é verdade que a nossa obrigação moral seja apenas para conosco. Teríamos também obrigações para com os outros e a sociedade. Este tipo de justificação põe em causa, afinal, a teoria que ele quer defender. Por outro lado, o argumento não tem em conta os conflitos de interesses. Agir por interesse pessoal poderia contribuir para o bem-estar da sociedade na condição de os diferentes interesses que nela têm expressão não entrarem em conflito. Em simultâneo, para garantir que todos beneficiem com o bem-estar social, só é possível se existir uma forma de Estado que garanta imparcialmente o acesso de cada um aos bens sociais. Ora, numa sociedade de livre concorrência, por exemplo, como o capitalismo, em que não cabe ao Estado intervir, o sucesso de uns implica o insucesso de outros, a riqueza de uns implica a pobreza de outros. Assim, o egoísmo ético não parece capaz de servir de fundamento a uma ordem moral onde a justiça e a equidade sejam possíveis. Apesar dos esforços de Adam Smith, entre outros autores, para justificar o egoísmo ético, é duvidoso que esta teoria seja realmente plausível e que o princípio de Hobbes possa ter uma justificação racional. Hobbes pensava que podemos justificar em termos puramente egoístas princípios morais como a regra de ouro. Princípios como faça aos outros o que gostarias que fizessem, Confúcio, não faças o mal aos outros para que os outros não te façam o mesmo, de Maomé.
tornam esta ideia bastante plausível, a reciprocidade ou o tratamento igual das pessoas que se encontram em posição igual. E esse princípio da reciprocidade parece ser uma exigência moral básica, sobretudo para o egoísta esclarecido. O egoísta ético aceita respeitar as normas sociais na medida em que estas protejam os seus interesses e bem-estar e, por isso, aceita limitar a sua liberdade unicamente na medida em que todos os outros façam o mesmo. Muito obrigada e por hoje terminamos.